Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Bolsonaro mira a reeleição e busca lançar um pacote social, avaliando ainda uma chapa eleitoral. O presidente antecipou a estratégia para tentar diminuir a rejeição causada pela pandemia. Ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele convidou Michel Temer, ex-presidente da República, para chefiar a missão do Brasil de ajuda ao Líbano. Valéria Rodrigues. A equipe brasileira poderá ser chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e já se manifestou pelas redes sociais estar honrado com o convite. A missão levará medicamentos, insumos básicos e 4.000 toneladas de arroz para atenuar os efeitos das perdas de cereais. O anúncio de Bolsonaro foi feito durante uma conferência organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. No Líbano, os protestos seguem. Manifestantes invadem prédios do governo e ministros renunciam. Nova Zelândia completa 100 dias sem transmissão de coronavírus e pede cuidado com medidas de proteção para evitar o novo surto. Aqui no Brasil, tudo ao contrário. Neste final de semana, alcançamos a marca de mais de 100 mil mortos pela Covid-19. E justamente por isso, o Congresso começa a semana em luto. Direto de Brasília, Alain Barbosa. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no último sábado por meio de uma rede social. Com o luto oficial, as sessões no parlamento só serão retomadas na quarta-feira. Com a semana mais curta, as pautas de votação das duas casas ficam um pouco incertas. Na Câmara dos Deputados estava prevista que a proposta de socorro às empresas de transporte público coletivo, devido aos impactos negativos da pandemia da Covid-19, seria votada na terça-feira. A ideia é destinar uma ajuda financeira de 4 bilhões de reais para os sistemas de ônibus e metrô em regiões metropolitanas e municípios com mais de 300 mil habitantes. Michele Bolsonaro pode ser investigada no caso das rachadinhas. Janaína Oliveira. O suposto envolvimento surgiu na última semana. A revista Cruzoé divulgou a informação que Queiroz repassou a Michele 21 cheques que totalizam 71 mil reais. A descoberta foi feita por meio da quebra de sigilo fiscal de Fabrício Queiroz. A primeira-dama não é alvo de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está com o caso, mas, segundo o advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processo Penal, Leonardo Pantaleão, agora isso pode mudar. Ele explica que, por lei, quando surgem novos fatos e envolvidos, eles têm que ser investigados. Toda pessoa, independentemente de ser uma primeira-dama, que a investigação remeta a uma possível contribuição para o crime, é submetida a um processo de investigação e, caso se comprove a sua responsabilidade, sofre os reflexos dessa conduta. Governo gastou apenas 54% da verba destinada a ações contra a pandemia. Rafael Ferri, direto de Porto Alegre. O governo federal gastou mais de 275 bilhões de reais para financiar ações de combate ao novo coronavírus. O valor corresponde a cerca de 54% do orçamento destinado aos reflexos da pandemia no país. O orçamento total para ações contra a pandemia é de quase 510 bilhões de reais. Do total gasto, mais da metade foi utilizada pelo governo para pagamento do auxílio emergencial. Em segundo lugar, está o auxílio prestado a estados e municípios. Aline Costa, direto de Salvador, traz boas notícias. A Bahia quer fazer parte dos testes da nova vacina contra a Covid. Oi, Felipe. O governo da Bahia vai assinar nesta semana um protocolo de intenção se colocando como estado voluntário para a testagem de uma vacina contra o novo coronavírus. A expectativa é que em 30 dias a vacina seja testada no estado. O governador da Bahia, Rui Costa, destacou que com a testagem os baianos também terão a oportunidade de se integrar às pesquisas avançadas de vacinas contra a doença.
O benefício é não só ter acesso às vacinas, participar do teste, mas integrar nossa comunidade científica com pesquisadores e cientistas de outra parte do mundo que tem a ciência e a pesquisa num grau mais avançado do que o nosso. A iniciativa necessita ainda de autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, bem como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É com você, Felipe. Começou neste final de semana o Campeonato Brasileiro, já com um adiamento de jogo. A partida entre Goiás e São Paulo não aconteceu, porque 10 jogadores do Esmeraldino testaram positivo para o novo coronavírus. Marcelo Almeida, presidente do Goiás, explicou como tudo aconteceu. Nós fizemos os testes quinta-feira pela manhã, e quando foi no final do dia, nós recebemos um comunicado que esses testes, esses exames teriam sido mal acondicionados e seria necessário a repetição desses exames na sexta-feira. Os atletas ficaram muito chateados com esse exame, ele é extremamente desagradável para ser feito, tem que introduzir um cotonete no nariz, ninguém gosta de fazer esse exame. Mas os atletas vieram na sexta e fizeram novamente esses exames, com a promessa desse laboratório que nós iríamos receber esses resultados no sábado, até 16 horas. Chegou 16 horas, nada, 18 horas, nada. No domingo, 10 horas da manhã, às 6 horas antes do início da partida. E com a bela surpresa de 10 atletas contaminados. A partida entre Goiás e São Paulo ainda não tem data para acontecer. Já pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos como destaque a vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo por 1-0. O Fortaleza foi derrotado em casa pelo Atlético Paranaense por 2-0. E o Inter bateu o Coritiba no Couto Pereira por 1-0. Sem esquecer que no último sábado o Palmeiras conquistou o título do Campeonato Paulista em cima do Corinthians, nos pênaltis. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com muito mais informação em menos tempo. Até lá!